Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui o nosso irmão Alberto Lírio, do canal Evangelho Eterno, a Verdade Ocultada. Meus queridos, em primeira mão, nesse vídeo, eu quero anunciar uma coisa muito importante para você, ao qual eu vou me sentir muito bem com isso. Eu estava assistindo um vídeo do nosso irmão Cláudio Mendes, do canal Limpos pelo Evangelho Eterno, e eu concordo muito com ele, e ele é uma das pessoas que é uma pessoa, uma das não. No YouTube, o nosso irmão Cláudio Mendes, ele tem me ajudado bastante a divulgar o meu canal, porque eu falo sobre o Evangelho Eterno. E o nosso irmão Cláudio Mendes, ele divulgou um vídeo que muita gente fala assim, mas você é preterista, mas você não fala isso. Você fala sobre a escatologia, ele falou assim, eu não sou preterista, eu não sou também estudante de nada. Eu só estudo a Bíblia. E eu concordo com ele. E eu vou seguir essa mesma linha, querido. Você sabe por quê? Porque ao longo da história, nós fomos enganados justamente por causa dessas nomenclaturas que os homens usam para ludibriar as pessoas. Então, eu não vou falar mais que sou preterista, não vou falar mais que sou estudante da escatologia consumada, simplesmente eu sou estudante da Bíblia e acredito nos escritos bíblicos. Porque essa coisa, nosso irmão Cláudio falou, e ele falou muito bem falado, essas nomenclaturas, PhD nisso, PhD naquilo, escatologia consumada, preterismo, isso atrapalha muito a mente das pessoas e nós não estamos interessados nisso. Nós estamos interessados naquilo que as pessoas querem entender, que é entender a palavra, os escritos bíblicos. Então eu vou fazer parte dessa mesma linha, eu não vou divulgar no meu canal, nas redes sociais em que eu estou, não vou divulgar mais essa questão de preterismo, eu não sou preterista, e eu não vou divulgar mais a questão da escatologia consumada. Nós só vamos divulgar aquilo que nós lemos, respeitando texto e contexto, respeitando a cultura, respeitando o remetente, respeitando o destinatário. Só da gente fazer isso, a gente vai começar a entender a Bíblia. E quem está do outro lado também vai entender. Por exemplo, será que é preciso o cara ser formado em um seminário teológico para entender isso que eu vou falar aqui nesse vídeo? Será que é preciso eu ser PhD nisso ou naquilo, como dizem os religiosos? Será que eu preciso ser estudante de escatologia consumada? Será que eu preciso defender a linha de interpretação bíblica chamada preterismo, ou ser preterista, para você entender isso aqui? Isso aqui não está escrito na Bíblia? Então eu não preciso fazer nenhum jogo de palavras para você entender. Por exemplo, olha só o exemplo que eu vou dar. Os evangélicos de hoje, sem entendimento bíblico, eles dizem que nós somos pecadores. Será que somos pecadores? Será que eu preciso ser defensor de uma linha de interpretação bíblica para entender que isso que eles falam é mentira? Como assim, Alberto, é mentira? Eu vou te mostrar. Eu vou usar a própria Bíblia para mostrar para você, sem pretensão de ser preterista, estudante de escatologia consumada. Então, eles dizem que nós somos pecadores. Não é assim? Quando você entra numa denominação evangélica, quando você entra num lugar desse aí,
eles dizem que nós somos pecadores. Então, a falta da leitura bíblica deixa eles cegos, porque só acreditam na palavra do dito pastor, com X. Porque, entre aspas, é uma ignoração, eu estou ignorando esse dito pastor. Toda vez que você abre aspas e fecha aspas numa frase, você está ignorando aquela frase. Então, beleza. Tá, mas e a palavra de Deus? Como fica na vida dessas pessoas que eles dizem que nós somos pecadores? Como que fica a palavra de Deus na vida dessas pessoas? Então, nós vamos aqui usar a própria Bíblia e mostrar as passagens que provam que o pecado não mais existe. Eu vou usar reticência, meus queridos, em algumas passagens, porque não precisa mencionar toda a passagem. Você é em casa, você do outro lado, você pode estudar em casa e tire as suas conclusões. Se é verdade ou é mentira. Se está escrito ou não está escrito o que eu vou falar. Então, a própria Bíblia, quando você usa a Bíblia, pega aí uma boa tradução, e você vai ver que a própria Bíblia, nós vamos usar a própria Bíblia para mostrar as passagens que provam que o pecado não mais existe. Nós vamos começar com 1 João capítulo 3, versículo 4, que ali diz, João falou há 2000 anos atrás, que pecado é o adjetivo a qual foi batizado a transgressão da lei. A transgressão da lei, ela teve um nome, e esse nome foi pecado. Ali diz que pecado era a transgressão da lei. Quando você chega em Gênesis, por exemplo, no capítulo 3, versículo 17, Deus disse a Adão que a terra seria maldita por causa dele mesmo, por causa de Adão, por causa da transgressão, da desobediência. Alguém pode dizer, mas na época de Adão não tinha a lei de Moisés. Queridos, Adão transgrediu a lei de Deus. Essa transgressão foi a desobediência. Adão pecou? Pecou. Porque pecado era o nome de uma transgressão. Na época dos hebreus, eles transgrediam a lei de Moisés. E essa transgressão recebeu o nome de pecado. Na época de Adão, ele transgrediu uma ordem divina. E qual foi essa ordem que Deus passou para Adão? De toda a árvore do jardim, você come, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não toca. Você não prova o fruto dessa árvore. Mas alguém fala que é metáfora, é isso. Eu não sei. Eu só sei que está escrito assim. Eu só sei que está escrito assim. Se Adão existiu, se Eva existiu, se aquele jardim que foi colocado no Éden existiu, eu não quero saber. Eu sei que está escrito. Então eu quero tirar proveito daquilo que está escrito. Então, Deus diz, a terra vai ser amaldiçoada ou vai ser maldita por tua causa. Em Gênesis 3,17. Quando você parte para Isaías, no capítulo 53, o verso 10 ao 12, lá está escrito assim, ele, pronome elevado, não é? Fazendo referência a Cristo, ele levou sobre si o pecado de muitos. Mas, Alberto, por que está escrito o pecado de muitos e não o pecado de todos? Lembra que não era todos os judeus que procuravam João para ser batizado?
que procurava João para eles serem batizados? Só quem procurava João para ser batizado ali no Jordão era o judeu que se arrependia de estar transgredindo a lei de Moisés. Então, por isso, em Isaías 53, 10 ou 12, diz: ele levou sobre si, quer dizer, levou sobre ele o pecado de muitos. Ou seja, a transgressão que era pecado, ela era perdoada, mas daquelas pessoas que se arrependiam de estar transgredindo a lei. Por isso, levou sobre si o pecado de muitos, ou seja, a transgressão de muitos, porque pecado era a transgressão da lei. Quando você chega em Romanos, no capítulo 6, o versículo 12, Paulo, ele disse assim para os crentes que estavam em Roma, mas que esses crentes, né, precisavam ouvir uma coisa. Paulo diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. O pecado não terá domínio sobre vocês, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Quem estava debaixo da lei era o quê? O pecado não terá domínio sobre vocês, ou seja, a transgressão da lei, ela não foi imposta sobre vocês, porque vocês foram gentios. Aí Paulo diz: pois não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Era os gentios. Em Romanos capítulo 5 também, o versículo 12, Romanos capítulo 5, verso 12, Paulo disse assim: por um só homem entrou o pecado no mundo. Paulo diz: por um só homem. Qual homem que Paulo estava se referindo? Adão, que era o primeiro homem. Primeiro Adão. Era o Adão lá do jardim que foi colocado no Éden. O nome do lugar era Éden. O nome do jardim, muita gente se engana, né? Que chama o jardim do. Não, a Bíblia não diz que é jardim do. A Bíblia diz que Deus colocou um jardim no Éden. Esse jardim não tem nome. O que tem nome é o lugar. O lugar era Éden. E Deus colocou um jardim no. As pessoas falam que é jardim do. Não. A Bíblia não diz assim. Pode ler em qualquer versão, qualquer tradução. É jardim no e não jardim do Éden. Então, Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 12, ele disse que por um só homem entrou o pecado no mundo. Por um só homem, o Adão. Quando você observa 1 Coríntios capítulo 15, 56 ao 57, Paulo disse para os crentes lá de Corinto. O que ele disse? Ele falou assim: olha, a força do pecado era a lei. Paulo diz: é a lei. Mas 2000 anos depois eu tenho que usar o verbo no passado. A força do pecado era a lei. É assim que os religiosos conseguem enganar as pessoas. O verbo de 2000 anos atrás, que era a lei, eles traduzem como se fosse escrito ontem, ou a semana passada, ou o mês passado. Aí eles validam para a vida das pessoas hoje. Então Paulo diz: a força do pecado era a lei. A força do pecado. Paulo não diz que é um diabo. Paulo não diz que é um satanás. Paulo não diz que é um demônio. Paulo não diz que era um espírito ruim. A força do pecado era a lei. Por que a força do pecado era a lei? Porque pecado era a transgressão da lei. E se não houvesse lei, as pessoas não cometeriam pecados. Porque se a lei não existe, como que as pessoas vão transgredir essa lei? E essa lei, ela recebeu o nome, essa transgressão de lei, recebeu o nome de pecado. Então Paulo diz: a força do pecado era a lei. Isso lá em 1 Coríntios 15, 56 e 57. Mas tem uma coisa interessante. Quando você olha Romanos capítulo 7, o versículo 8,
o mesmo Paulo ele vai dizer assim: sem lei está morto o pecado. Sem a lei está morto o pecado. Por quê? Como que você vai transgredir uma lei que não existe? Os pastores de hoje, do sistema religioso, eles criaram uma lei que não existe, ressuscitaram a lei que não existe, aí fala que o pecado ainda existe, porque para eles a lei de Moisés ainda existe e é ensinada nos templos religiosos. O Paulo, ele disse que a força do pecado era a lei. Em Romanos 7:8, ele diz que sem lei está morto o pecado. Não é possível eu pegar o meu carro, sair, e aqui no nosso estado Detran, eu infringi uma lei que não existe. Eu transgredi uma lei que não existe. Quando eu estou andando, trafegando numa via, duas vias amarelas, não é? Uma do lado da outra, eu sei que eu não posso ultrapassar o carro que está na minha frente. Por quê? Porque a lei diz que mão dupla, ali a faixa dupla, não é? É proibido ultrapassar. Mas quando essa faixa ela está sequenciada do meu lado, eu posso ultrapassar, porque eu sei que é permitido. Imagine se você andasse numa rodovia federal estadual sem essa sequência, não é? Essas linhas pontilhadas, essas faixas pontilhadas sequenciadas, e essa faixa, não é, de mão dupla ou faixa dupla. Imagine que aberração que seria essa lei do trânsito. Então, se tem regras, é porque se você ultrapassar essas regras, você vai transgredir essa lei. Então, Paulo ele disse que sem lei está morto o pecado. Ou seja, se a lei de Moisés não mais existe, como que você vai cometer pecado se era pecado, era transgressão dessa lei? Você está entendendo, meu querido? Você está entendendo? Por que que não existe mais pecado? Porque a lei de Moisés já não mais existe. Ou pelo menos não deveria existir. Então, em Hebreus, no capítulo 9, o versículo 26, lá está escrito que o pecado ele foi aniquilado com um só sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Em João capítulo 1, o versículo 29, João estava lá no Jordão, junto com os judeus que iam ali para se batizar, que era arrependimento de pecado. João disse isso na sua palavra. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas após mim vai vir aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, o Espírito Santo, lá no Atos, capítulo 2, com fogo seria o juízo do ano 70. O Espírito Santo era selo, que era a glossália, né? Eles falarem em língua de outros países, mesmo sendo judeus, mesmo sendo pessoas de outras nacionalidades, aquilo ali foi uma evidência do Espírito Santo. Não é essas línguas que são manifestadas hoje dentro dos templos, não. Ali era glossália, né? As pessoas falavam lá a língua de outros países sem ser naturais desses países. Ali, 16 nações, pelo menos, estavam presentes ali no advento do Pentecoste. Então, ali, no Pentecoste, Atos 2, foi o selo, mas o juízo seria o batismo com fogo. Era uma espécie de batismo. Quem sobrevivesse ao juízo estava ali batizado com fogo.
Foi isso que João Batista falou. Está no meio de vós o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Daniel, ele também disse que Deus, através de Jesus, iria exterminar o pecado da terra, porque pecado era a transgressão da lei. Então, meus queridos, conclusão de tudo isso. Claro que os religiosos nunca vão acreditar, porque eles precisam que esse pecado exista, porque com o pecado eles arrecadam muito dinheiro. Muito dinheiro. Porque sem o pecado, eles não arrumam dinheiro, porque eles metem medo nas pessoas. Eles vivem do pavor das pessoas. Eles vivem do temor das pessoas, do medo das pessoas. Então, diabo, pecado, são duas coisas que trazem muito dinheiro, infelizmente. Então, conclusão de tudo isso. A Bíblia diz que por um só homem, em um só dia, entrou o pecado no mundo. Aí o que aconteceu? Veio Jesus, que era o segundo Adão, que em um só dia removeu o pecado do mundo. Ele removeu o pecado do mundo. Em Romanos, capítulo 8, o versículo 1 e o versículo 2, Paulo disse assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que não andam segundo a lei, mas segundo o Espírito. Aí Paulo, ele diz, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Olha só. Então, queridos, sabe como que você vai se libertar de tudo isso? Não é você estudando o preterismo, não é você estudando a escatologia consumada, é você acreditando e dando valor aos escritos bíblicos. Só pedimos a você que você respeite as colocações verbais, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, tanto plural como do singular. O pedimos a você que você aprenda o que é um nome próprio, um adjetivo, aí você vai entender a Bíblia como nunca entendeu. Até Pedro, querido, que era legalista, ele reconheceu que Cristo retirou o pecado do mundo. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, você vai observar que Pedro, ele disse uma coisa interessante. Ele diz, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fostes sarado. Até Pedro, que era legalista, ele reconheceu que Cristo retirou o pecado do mundo. Outra coisa, em Romanos capítulo 6, versículo 22, o apóstolo Paulo falou assim, mas agora, libertos do pecado, olha só, libertos da transgressão da lei, que era pecado, pecado é um adjetivo, e feitos servos, essa nomenclatura, queridos, era usado para eles na época deles. Hoje, eu não posso falar que eu sou servo de Deus e nem falar que eu sou ovelha. A Bíblia diz que eu sou filho de Deus no Espírito. Nós somos filhos de Deus no Espírito. Hebreus 12, 9. Que Deus ele é Pai dos Espíritos. O Espírito dele que está dentro de nós. Então Paulo, ele diz, mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Tá vendo? Como que a religião engana você? A religião evangélica.
os pentecostais, os legalistas, eles não abrem mão de encobrir essa mentira, porque eles sabem que quanto mais omitir de você a verdade, mais submisso ao sistema você fica. Queridos, eu citei alguns capítulos e versículos para você estudar em casa, tá bom? E eu tenho certeza que você vai estudar, porque você gosta da Bíblia. E aí, gostou? Eu mereço o seu like, mereço a sua inscrição no nosso canal, mereço o seu comentário e compartilhe também. Se eu merecer, compartilhe. Assim como nosso irmão Cláudio Mendes, divulgador do Evangelho Eterno, nosso irmão Alberto também, divulgador do Evangelho Eterno, nós não somos professores, nós não somos ensinadores, nós só somos estudantes da palavra. E gostaríamos que você também fizesse o mesmo, tá bom? Fique na paz e tenha um bom dia, uma boa semana, uma boa tarde, uma boa noite. Nos ajude a divulgar. Nosso trabalho é sério. É difícil, é complicado, mas eu gosto do que faço. Nosso irmão Cláudio Mendes também, ele gosta do que faz. É por isso que nós não mentimos, nós não omitimos de você o que está escrito, tá bom? Fique em paz. Amém.